Saudações a todos e Saudações a todos e todas. Meu nome é João Vitor Couto, sou discente do 9º semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Pará e atualmente desenvolvo pesquisa de iniciação científica voluntária no projeto denominado O Estado de Emergência Econômico, uma proposta para o Brasil, orientado pelo professor Dr. Francisco Sérgio Rocha. O projeto ele é fruto de reflexões acerca do tema do estado de exceção dentro da pandemia, tendo em vista alguns questionamentos que são formados a partir de dúvidas que cercam o tratamento constitucional a situações de crise. Por se tratar, neste caso, da crise do novo coronavírus, que não foi prevista de nenhuma forma pela Constituição, pelo texto constitucional, e que possui nuances que alteram o país nos mais diversos âmbitos, o problema que norteou a pesquisa foi o de em que medida estes mecanismos que já estão presentes na Constituição de 88 se mostram adequados para reger situações quando a emergência se qualifica como de ordem diversa da emergência institucional prevista nesses dispositivos que a Constituição de 88 traz. Nesse sentido, o trabalho estabeleceu como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e, além disso, definiu como objetivo principal identificar os mecanismos de enfrentamento de crise no ordenamento jurídico brasileiro e sua adequação para a finalidade almejada, qual seja o controle da atual crise causada pelo novo coronavírus no Brasil. Além disso, verificar as soluções propostas para a superação da crise e, principalmente, se o chamado estado de emergência econômico português seria uma resposta possível ao Estado brasileiro no contexto de crise causada pelo coronavírus. Tendo em si vista, o projeto seguiu o cronograma estabelecido no plano de trabalho para tentar alcançar os resultados almejados, chegando a algumas conclusões. Bom, de primeiro, é importante frisar que a Constituição de 88 oferece alguns mecanismos de enfrentamento de crise, sendo eles o estado de sítio, que tem origem no direito público francês, o estado de defesa, que é uma criação da Constituição de 88, e a intervenção federal presente no artigo 34 da Carta Magna. O estado de defesa ele é decretado em caso de grave e iminente instabilidade institucional ou de desastres naturais, visa a preservação ou restabelecimento em locais restritos e determinados da ordem pública ou da paz social. Durante a vigência do estado de defesa, alguns direitos dos cidadãos são suspensos, como, por exemplo, o sigilo de correspondência e o sigilo telefônico. O estado de sítio ele é decretado em situações de guerra, grave comoção de repercussão nacional ou quando o estado de defesa mostra-se insuficiente para resolver a situação. Durante a sua vigência, restrições são impostas à liberdade de imprensa e os cidadãos podem perder o direito de ir e vir, e o exército pode ser empregado em operações de busca e apreensão em residências. No caso da intervenção federal, a Constituição prevê alguns casos em que a União pode intervir naquilo que não era originalmente sua atribuição. Bom, no que diz respeito ao estado de emergência português, ele está presente na Constituição Portuguesa de 1976, mais especificamente nos artigos 19 e 138. É promulgado em caso de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática, ou ainda de calamidade pública. Bom, no dia 23 de março de 2020, foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade que recebeu o número 6341, que foi a primeira a contestar a atuação do Poder Executivo da União. No dia seguinte, foi proferida a decisão liminar pelo ministro relator Marco Aurélio para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. A necessidade de enfrentamento dos efeitos da pandemia implicou na possibilidade de adoção de várias medidas, todas elas previstas na Lei nº 13.979, de 2020. A decisão proferida pelo Supremo nessa ação direta de inconstitucionalidade afirma que a omissão sobre a possibilidade de leitura federalista que viabiliza a atuação dos entes subnacionais para preservar a saúde da população, abrindo espaço para o estabelecimento de novas formas de atuação dos entes dentro do processo de construção do sistema federativo. A aplicação dos instrumentos de atuação dos entes nacionais de forma diversificada
considerando a realidade do Brasil e de Portugal, representa um desafio na compreensão dos institutos em cada realidade e a possibilidade de uso eficiente destes instrumentos, né, para os fins pretendidos. O entendimento do STF, portanto, ele firma-se na necessidade de se estabelecer uma nova compreensão sobre o exercício das atribuições pelos entes federados, além de firmar uma preocupação sobre as consequências da conduta omissiva e da proteção insuficiente na tutela dos direitos fundamentais, pelo que necessária a aplicação do princípio da subsidiariedade, especialmente no tratamento de questões atinentes à saúde. Bom, o federalismo brasileiro, ele depende da atuação dos entes conforme os papéis atribuídos pela Constituição, os quais constituem, para além de um poder, uma obrigação de agir. O planejamento de um sistema de prevenção à situação de crise de saúde pública, com desenvolvimento das ações pela União, estados, Distrito Federal e municípios, é uma tarefa da União Federal. Sobre o estado de emergência econômico português, a bibliografia ainda se estende, tendo em vista os novos traços da pandemia, que demandam de ainda mais estudo, levando em consideração suas novas facetas e dilemas, principalmente com o desenvolvimento de variantes da doença que prolongam a situação pandêmica. Dessa forma, cogita-se que instrumentos como o estado de sítio, estado de defesa e a intervenção federal foram concebidos para cumprir a finalidade, sendo necessário verificar se sua previsão constitucional é compatível com a necessidade que se apresenta. A atual situação de crise demanda atuação sobre amplos aspectos da sociedade, regulando desde a atuação do Estado legislador, a administração pública e a regência das condutas e contratos privados, com uma amplitude que apenas o estado de sítio é capaz de atender. Os atuais instrumentos constitucionais federativos, consubstanciados no uso das competências comum, concorrente, suplementar, dessa forma, são insuficientes em face da omissão da União no contexto normativo e executivo da crise sanitária. O estado de emergência econômico português, portanto, poderia ser uma resposta desde que houvesse uma adaptação maior ao sistema brasileiro no que diz respeito ao funcionamento desse instituto, por razão das frequentes mudanças no cenário político e na própria pandemia, é necessário aprofundar ainda mais os estudos, tendo em vista os novos debates que se criam justamente por conta de tais mudanças, como dito anteriormente, as questões das novas variantes, das vacinas, que todas implicam num cenário político, sanitário, econômico, moral, para que a pesquisa se desenvolva ainda mais. Bom, dessa forma, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará, à Propesp e também ao meu orientador, Dr. Francisco Sérgio, que foi incansável na orientação e que continua auxiliando na pesquisa que, graças à sua prorrogação, vai conseguir aprofundar ainda mais e apresentar resultados ainda mais precisos sobre o que a gente busca.